Olá, do 117º dia de leitura bíblica, hoje vamos ler dos capítulos 19 a 23 do livro de Isaías. Profecia contra o Egito, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vai saindo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmoecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médios e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos e o Senhor cruel e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. As águas do mar baixarão e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão um mau cheiro e os braços do Nilo diminuirão até secar, as canas e os juncos murcharão. A relva, que está junto ao Nilo, junto às margens, e tudo que foi semeado junto deles secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que têm pano de algodão ficarão decepcionados. Os homens mais importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos, como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os sábios? Que eles agora anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra da esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. O Egito e a Síria voltarão para o Senhor. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito todo. Para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão do Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra ao Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e os ferirá. Ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o rei bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Síria, a obra das minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Capítulo 20 de Isaías, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que Tartã,
enviado de Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tantos moços como velhos, despidos e descalços com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficaram apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão: naquele dia, vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Capítulo 21 do livro de Isaías, profecia contra a Babilônia. Sentença contra o deserto, junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, assim virá do deserto, de uma terra horrível, uma visão terrível que me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido, por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu andava, que eu aguardava, só me trouxe tremor. Põe a mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se, levantem-se príncipes e untem os escudos, porque assim me disse o Senhor: vá e ponha uma sentinela, que fique olhando e anuncie o que enxergar. Ela se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda. Durante as noites inteiras, eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz: caiu Babilônia, Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e abatido como trigo da eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e isso lhes anunciei. Profecia contra do mar. Sentença contra do mar. Alguém me chama desde Seir, guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia, vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas. Levem a água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que restar do número dos flecheiros, homens valentes e dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Cansaço. Capítulo 22 do livro de Isaías. Profecia contra Jerusalém. Sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria, os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra, todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto digo, não olhem para mim, deixe-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, Senhor dos Exércitos. No vale da visão, um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se enchem de carros,
de guerra e os seus cavaleiros se posicionam junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também cantaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para forçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, plantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte, certamente essa maldade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Sebna é removido do ofício, Eliaquim exaltado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vá falar com esse administrador em Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe, o que você está fazendo aqui? Ou o que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando um lugar elevado à sua sepultura, escavando na rocha da sua própria morada? Eis que como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe, ele o pegará com firmeza e fará rolar como uma bola, lançando numa terra espaçosa. Ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu filho Eliaquim, filho de Ilquias, eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca, em lugar firme, ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, e a prole e os seus descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Capítulo 23 do livro de Isaías. Profecia contra Tiro. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhado, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo, não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se... Peraí, é uma pergunta. É esta cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés levaram até longe para estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio, o Nilo, a sua terra, ó filhas de Tarsis. Já não há quem restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse,
nunca mais você irá se alegrar ou oprimir da virgem filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis que a terra dos caldeus, povo que não existe mais, e que a Síria havia destinado para os animais do deserto, eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque toda aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim de 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida, toque bem, cante muitas canções para que se lembre de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reis da terra. O ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Até aqui, capítulo 23. Amanhã leremos os capítulos 24 até o 27 de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste de ler a Tua palavra, de crescer em conhecimento e graça diante de Ti, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se for inscrito, lhe agradecemos. Curta, comente, compartilhe, para que o algoritmo entenda que a relevância desse material e apresente a outras pessoas. E como nós sempre pedimos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, em nome de Jesus.